Bem, falando um pouco de mim aí, pessoal, meu nome é Wallace Vieira Matheus, né? Sou especialista em comércio exterior, atuo no mercado há aproximadamente aí 16 anos já, né? Com importação e exportação. Eu dirijo aí a minha empresa, que é a Omega Trade, que atua na área de prestação de serviço em despacho aduaneiro e consultoria em comércio exterior. Sou professor universitário, formei em administração em comércio exterior e me especializei em logística internacional. Agora eu vou passar aí para você, antes de iniciar a palestra, um vídeo que fala aí sobre a figura do despachante aduaneiro. E depois desse vídeo, a gente entra para bater um papo aí sobre o despachante aduaneiro. A Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros, há 50 anos, auxilia seus filiados para melhor servir a seus clientes importadores e exportadores. A história dos despachantes aduaneiros se confunde com os primeiros navios que atracaram nos portos brasileiros, trazendo mantimentos e mercadorias ainda no período colonial. Atividade que já constava no Código Comercial Brasileiro, promulgado em 1850. O comércio exterior brasileiro se modernizou. As exportações e importações crescem a cada ano, fruto da eficiência de empresas e profissionais. Os despachantes aduaneiros qualificam-se constantemente para acompanhar este progresso do setor. As vias de transportes internacionais mudaram e se expandiram. Navios de grande porte, como porta-containers, cortam os mares com rapidez e segurança. A costa brasileira propicia com seus portos o rápido escoamento de nossas exportações e o recebimento das importações. O transporte rodoviário ganhou força com a abertura de novas rotas. Caminhões circulam contribuindo para a integração comercial dos países do Mercosul, além de alimentar a movimentação de portos e aeroportos. A rede ferroviária também tem papel fundamental no escoamento de cargas no Brasil e países vizinhos. Aviões cargueiros cruzam o céu, transportando as mais diversas cargas para os 4 cantos do mundo. Os despachantes aduaneiros utilizam o Siscomex, um moderno sistema que agiliza as operações e processos comerciais no mundo todo. A globalização colocou a logística como fator fundamental na agilização dos negócios em todo o mundo. Os despachantes aduaneiros, conhecendo este diferencial competitivo, aperfeiçoam seus conhecimentos para garantir aos seus clientes serviços ainda mais eficientes e modernos, como o mundo exige nos dias de hoje. Nos portos, aeroportos e aduanas em todo o mundo, um profissional estará sempre presente: o despachante aduaneiro.
Pessoal, estou de volta aí, né? Depois desse vídeo falando sobre a figura do despachante aduaneiro na estrutura de comércio exterior brasileiro, né? Bem, falar um pouco aí da Abracomex, né? A Abracomex é uma associação de comércio exterior, né? Voltada ao comércio exterior brasileiro, presta consultoria e assessoria em comércio exterior. Várias empresas que atuam no ramo procuram a Abracomex para consultoria, promove cursos. Então, a Abracomex hoje é uma associação sem fins lucrativos, né? E o objetivo da Abracomex hoje é estar unindo os interessados hoje no Brasil a nível de comércio exterior, tanto na importação como na exportação. Eu sou instrutor aí da Abracomex já há 3 anos e também presto consultoria através da Abracomex a empresários e a empresas que atuam no ramo de comércio exterior. Querendo conhecer um pouco mais aí sobre a Abracomex, basta entrar aí no site da Abracomex, né? E lá você vai ter todos os detalhes da Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior, que é a Abracomex. Inclusive, a Abracomex também promove cursos, né, de formação em despachante aduaneiro, hoje já espalhado em várias cidades do Brasil, onde o comércio exterior, né, tanto a exportação quanto a importação, são bem fortes, né? Bem, a gente já viu esse vídeo aí, vamos agora entrar na nossa palestra, para a gente conhecer aí a atual figura do despachante aduaneiro e do ajudante despachante aduaneiro. Precisamos entender um pouco e conhecer um pouco da história, de como isso foi evoluindo e como surgiu a figura do despachante aduaneiro. Bem, a gente tem aí, em 1850, com o surgimento do Código Comercial Brasileiro, aparece as primeiras pessoas, né, chamadas de caixeiros, que atuavam em nome dos seus patrões, que assim o nomeava, para despachar mercadorias que seriam compradas ou seriam vendidas, né? Então, esses caixeiros eram aquelas pessoas que ficavam ali na área de comércio, geralmente em portos, recebendo e despachando mercadorias provenientes de comércio. Em 1860, com o regulamento das alfândegas e o surgimento das mesas de rendas, surge a figura do despachante. Nesse período aí, não é o despachante aduaneiro ainda, né? Então deixa de ser caixeiro para ser chamado de despachante, exercendo aí a mesma função do caixeiro, que era em nome dos seus patrões, dos comerciantes, eles despachavam as mercadorias provenientes do comércio. Em 1876, com a nova consolidação das leis das alfândegas, né, e mesas de renda, surge a figura dos ajudantes, e esses ajudantes eram nomeados pelos chefes das repartições. Então, nesse momento aí, surge as repartições como nomeador dos ajudantes. Indo mais à frente, em 1932, aparece sim aí realmente a figura do despachante aduaneiro. E pontos importantes com o surgimento da figura do despachante aduaneiro é que há a obrigatoriedade da sua intervenção. Então, ou seja, ninguém pode fazer um despacho proveniente de comércio, né, sem a intervenção de um despachante aduaneiro.
Nessa época, para ser despachante aduaneiro, como fala aí no slide, exigia uma prova teórica e prática. E a nomeação da figura do despachante aduaneiro passa a ser feito pelo presidente da República, né? Então, diferentemente dos caixeiros e despachantes anteriores, né, o despachante aduaneiro, ele tem uma área mais ampla de atuação. Antes, os caixeiros atuavam em nome dos seus patrões. Já a figura do despachante aduaneiro, ele passa a atuar em nome do seu contratado, né, do seu contratante, ou seja, a figura do empresário que contratou o serviço de despachante. Então, se nomeia ele procurador, representante, ele pode, em nome de qualquer importador ou exportador, qualquer comerciante, representá-lo junto às repartições públicas e assim poder exercer o despacho das mercadorias. Indo mais à frente, em 1968, a obrigatoriedade da intervenção da figura do despachante aduaneiro, ela cai, né? Cai e passa a ser facultativo, surgindo então as comissárias de despachos, que eram empresas que recebiam procurações, outorgando poderes para representar os importadores e exportadores, os comerciantes, e basicamente fazendo o mesmo serviço da figura do despachante aduaneiro. Houve numa época em que gerou um conflito aí entre os despachantes aduaneiros e as comissárias de despacho aduaneiro. Bem, falando aí dos aspectos legais da profissão, né? Então, a atualidade aí da figura do despachante aduaneiro. Bem, surge aí o decreto número 6.759, que é o mais recente, publicado no dia 5/2/2009, né, que a gente chama de regulamento aduaneiro. E temos também a lei 10.833 de 2003. Nessa lei, ela estabelece sanções administrativas aos intervenientes nas operações de comércio exterior. Então, a pessoa que é nomeada despachante aduaneiro, ele está submetido a essa lei, caso ele cometa alguma infração. Então, cabe, através de lei, sanções à figura do despachante aduaneiro. A carreira profissional, né? Então, o despachante aduaneiro, o início de tudo hoje, na atualidade, para ele se tornar um despachante aduaneiro, ele precisa primeiro ser nomeado ajudante de despachante aduaneiro. Então, esse é o início de tudo. O que é que acontece? A partir do momento que um despachante aduaneiro nomeia um ajudante de despachante aduaneiro, para que ele se torne um despachante aduaneiro, a partir daquele momento ele tem que ter, no mínimo, 2 anos de registro na qualidade de ajudante de despachante aduaneiro, para que, ao final desse período, completando 2 anos, ele possa requerer a sua nomeação como despachante aduaneiro. Hoje, o decreto que a gente viu anteriormente, que é o decreto publicado em fevereiro de 2009, o 6.759, ele prevê que também vai ter uma prova, né? Não se sabe se essa prova é prática, né, ou teórica, mas ainda não saiu uma instrução normativa, uma IN, que regulamenta a aplicação dessa prova. Então, atualmente, isso não está sendo utilizado. Então, fica valendo o critério de ser nomeado ajudante despachante aduaneiro, ficar um período
com o registro de ajudante durante 2 anos e, ao final desse período, o ajudante despachante aduaneiro tem o direito de requerer a sua nomeação como despachante aduaneiro. Função dos despachantes aduaneiros, né, e ajudantes, que na verdade vai muito além do que se possa imaginar, porque quando a gente fala na figura do despachante aduaneiro e ajudante despachante aduaneiro, a gente vem logo em nossa mente aquela figura de uma pessoa que faz documentos, leva documentos à alfândega, né, acompanha o andamento daqueles documentos até a liberação da mercadoria. Então vai muito mais do que o simples fato de ser entregador de documentos, né, por assim dizer. Bem, o despachante aduaneiro é o representante, né? Então ele representa o importador e o exportador. Então ele é corresponsável pelas operações que ele intervém. Então, através de uma procuração, somado à vinculação do CPF ao CNPJ da empresa que ele está representando no Siscomex, ele pode intervir em qualquer operação de comércio exterior que aquela empresa que o contratou venha a fazer. Então, a figura do despachante aduaneiro, como eu falei antes, representa importadores e exportadores. E quando a gente fala em comércio exterior e a figura do despachante aduaneiro, né, se vem logo na nossa cabeça que é em relação à alfândega. Então, é importação? É exportação? Tem que contratar um despachante aduaneiro que vai fazer todo o trâmite junto à alfândega. Porém, o comércio exterior brasileiro está muito bem organizado e não se resume somente na figura da Receita Federal na aduana. Então, tem vários outros órgãos públicos que atuam diretamente no comércio exterior e que o representante, no caso, a figura do despachante aduaneiro, vai estar resolvendo, né, tramitando com os interesses dos importadores e exportadores. Então a gente pode citar aí Receita Federal na figura da alfândega, né, a Anvisa, que cuida aí da parte da saúde, né, Ministério da Agricultura, Polícia Federal, DSEX. Então tem vários outros órgãos que estão ligados diretamente no comércio exterior e que a figura do despachante aduaneiro também vai estar diretamente atuando. Além de atuar ali na alfândega, com fiscal, conferindo mercadorias, né, preparando a documentação da liberação da mercadoria, ele também vai estar atuando, né, nesses órgãos que foi citado, e tem muitos outros órgãos aí, né, que também participam diretamente do comércio exterior brasileiro. Bem, então a figura do despachante aduaneiro, né, qual é a atividade regulamentada dela, né? Que é a preparação e a entrada e acompanhamento dos processos, né, relativo à operação de comércio exterior. Então, se você está importando, se você vai exportar, então a figura do despachante aduaneiro é que vai pegar essa documentação, montar essa documentação, fazer as declarações de importação, de exportação, calcular os tributos, né, e fazer com que essa operação tramite na alfândega de forma correta para que a mercadoria seja liberada para ser exportada ou para ser inserida no mercado nacional. Além disso, ele pode fazer a subscrição de documentos relativos ao despacho aduaneiro, inclusive termos de responsabilidade, que nada mais é do que
representar, assumir a responsabilidade do importador perante a autoridade aduaneira. Pode, além disso, tomar ciência e recebimento de intimações, notificações e autos de infrações. Então, geralmente, na prática, funciona de que forma? A figura do fiscal verificou na sua conferência que existe lá uma infração. Ele vai lavrar um auto de infração e vai entrar em contato com a figura do despachante, que foi a figura que está indicada na documentação como representante do importador, para que ele vá lá tomar ciência e fique a par do auto de infração, né? Então, o despachante também é responsável por isso. Então, como eu falei antes no início, a figura do despachante ele não se resume somente àquilo que já foi dito. Pegar a documentação, preparar a documentação, dar entrada na documentação e acompanhar o trâmite da documentação. Então, hoje, a figura do despachante aduaneiro, ele está ligado ao seu contratante, no caso o importador ou exportador, desde o embarque da mercadoria no exterior, no caso de importação, até a liberação aqui no Brasil, dando consultoria de logística, assessorando na contratação de transporte internacional, a conferência da documentação, classificação fiscal, planejamento tributário, uma série de fatores que a figura do despachante aduaneiro pode estar exercendo. Bem, então a figura do despachante aduaneiro, além de tudo isso que a gente falou, é ele que acompanha o fiscal na verificação da mercadoria, na retirada de amostra, né, para assistência técnica ou perícia, recebimento de mercadorias desembaraçadas, solicitação de acompanhamento de vistoria aduaneira, desistência de vistoria aduaneira. Mas existe aí uma diferença de poderes entre a figura do despachante aduaneiro e o ajudante. Qual é a diferença básica? É que os dois podem fazer todas essas atividades de acompanhamento, de tramitação de documentação. Só que é vedado a figura do ajudante despachante aduaneiro assinar, né, qualquer documento relativo à operação de comércio exterior. Então, a figura do despachante aduaneiro tem acesso aos portos, tem acesso aos armazéns aduaneiros, né? Tem acesso aos fiscais, pode acompanhar os fiscais na conferência de mercadorias, pode acompanhar os fiscais e órgãos anuentes para fazer coleta de mercadoria para perícia, ou laudo técnico, ou análise, porém ele não pode assinar nenhum documento, né, como termo de compromisso, ele não pode assinar desistência de vistoria aduaneira, ele não pode assinar uma declaração de importação, né, nem pode assinar uma declaração de exportação. Então, quando se fala em assumir o ato da operação, que é registrar um documento no sistema ou assinar qualquer documento perante um órgão público, isso fica a cargo somente da figura do despachante aduaneiro. Ok? Pessoal, nesse momento aí, eu vou abrir agora, através do chat, questionamento. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, coloquem aí no chat que em seguida eu vou responder as dúvidas de todos que colocarem aí para a gente esclarecer, ok?
Bem, o Edson, um colega que está participando, ele faz um questionamento sobre a figura do ajudante, né? Qual seria a faixa salarial inicial aí de um ajudante que comece a atuar na área? E a faixa salarial do despachante aduaneiro? Bem, hoje eu posso dizer que a remuneração de um ajudante ou de um despachante aduaneiro vai muito da figura profissional, né? Quem é aquele profissional? Como ele atua? No caso do despachante aduaneiro, qual é o histórico dele? É, qual qual a eficiência desse profissional? Bem, isso seria, como eu acho que em todas as áreas, os profissionais eles se diferenciam por pontos que cada um tem a sua forma de atuar no mercado, de lidar com certas situações. Mas vamos fazer uma média aí. Hoje, um ajudante de despachante aduaneiro, iniciando a carreira, ele vai conseguir um trabalho e seu salário em média vai girar de R$ 800 a R$ 1.200, né? E a figura do despachante aduaneiro, um bom despachante aduaneiro, que atua tanto na importação quanto na exportação, gira em torno de R$ 2.000 a R$ 3.500. Conheço hoje profissionais da área que têm salário de R$ 5.000, né? É claro que não é uma coisa generalizada. E isso também depende muito do mercado, né? Eu mesmo estou no mercado capixaba, estou aqui em Vitória, do Espírito Santo. Em Santos tem uma realidade diferente, no Rio de Janeiro tem uma outra realidade. Mas, em média, são essas aí as médias salariais. Bem, o nosso amigo Humberto Fialho, ele faz um questionamento aqui. Qual é a atividade mais importante do despachante aduaneiro? É o acompanhamento do processo? Bem, na verdade, todas as atividades no processo de despacho aduaneiro são importantes. Mas eu acho assim que o passo mais importante num processo de despacho é quando se trata em elaborar uma declaração de importação no Siscomex. Por quê? Porque hoje qualquer erro, um erro de falta de descrição, um erro de registrar uma declaração de importação com classificação de mercadoria incorreta, né? Deixar de lançar informações, qualquer erro leva à penalidade. E a penalidade é multa. E dependendo da multa, pode ser multa pequena, mas também pode ocorrer multas altas. Então eu acho que a atividade mais importante aí para a figura do despachante aduaneiro é justamente na hora de confeccionar, registrar no sistema a declaração de importação. A declaração de exportação não é bem o caso, porque na exportação é muito mais fácil, é mais tranquilo. E as multas previstas na exportação são bem menores, bem inferiores ao processo de importação. Então, respondendo a pergunta aí do Humberto, a atividade mais importante, no meu ponto de vista, é a confecção, né, é o registro da declaração de importação. Alguém tem mais alguma pergunta, curiosidade que queira resolver? Que queira saber? Bem, então eu vou voltar para a apresentação e no final eu vou abrir um outro espaço para mais perguntas e questionamentos, ok?
Então, como a gente estava falando antes, a gente estava abordando aí as atividades da figura do ajudante de despachante e a figura do despachante aduaneiro. Então, falamos aí em várias funções, né? Documentos, preparar documentos, da entrada de documentos. Então, a figura do despachante aduaneiro, ele também auxilia na tomada de decisões por parte do cliente, né? Ele também faz o processo para habilitar a empresa para as operações de comércio exterior, porque qualquer empresa hoje que queira atuar com importação e exportação tem que estar habilitado no Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é chamado Siscomex. Elaborar o planejamento tributário, que a gente costuma falar, planilha de custo, de previsão de custos para aquela importação ou para aquela exportação. Cuidar da logística aduaneira, né? Que é a atividade de planejamento do processo logístico, que aí engloba o frete internacional para importar a mercadoria até o Brasil e até mesmo o frete nacional para onde essa mercadoria está destinada. Temos aí também a classificação de mercadorias, né, chamada NCM, nomenclatura comum do Mercosul, que é a codificação por onde é identificada as mercadorias segundo a sua origem, a sua composição, suas características físicas. E com essa NCM você pode saber todas as atividades que vai ser preciso para poder fazer a liberação dessa determinada mercadoria, como o tratamento administrativo aplicável à operação, o tratamento tributável, que são as alíquotas de imposto a serem pagos, analisar e preparar os documentos pertinentes, né? Então, são atividades aí da figura do despachante aduaneiro. Bem, costuma-se dizer o seguinte, despachante aduaneiro, tá, onde ele vai atuar? Ele vai atuar só fazendo o despacho aduaneiro numa empresa de importação e exportação, como autônomo ou trabalhando numa comissária que presta serviço. Bem, a área de atuação com o conhecimento de um despachante aduaneiro é muito ampla. Então aqui a gente vai citar algumas delas, né? Então a figura do despachante aduaneiro, ele pode atuar numa comissária aduaneira, que são empresas que prestam serviços, né, na área de despacho aduaneiro, de importação, de exportação. Numa agência de carga são as empresas que vendem frete internacional. Então, a figura do despachante também pode atuar, com seus conhecimentos, pode atuar nessas empresas. Pode atuar nos portos brasileiros, atuar nos aeroportos, ser um fiscal da alfândega, um técnico do Tesouro Nacional voltado para a área de alfândega, pode trabalhar numa transportadora, né, que são as empresas de logística nacional aí, que transportam as mercadorias, visto que o nosso meio de transporte, onde se concentra o transporte de mercadoria no nosso território, está a maior parte via rodoviário, né? Podem trabalhar também nos armazéns alfandegados e trabalhar diretamente numa exportadora ou em uma importadora, né? Além de outros ramos, né? Pode trabalhar num banco, na parte de câmbio, de comércio exterior, pode trabalhar em empresas que prestam serviços de seguro, né? Conheço muita gente que tem carteirinha de despachante aduaneiro e trabalha em seguradoras que fazem seguros internacionais e por aí vai. Então, o conhecimento que a pessoa adquire atuando como ajudante ou como despachante aduaneiro, ele não fica restrito a ser utilizado somente nas operações de despacho aduaneiro com a alfândega. Então, ele pode trabalhar em várias áreas que estão ligadas direto e indiretamente com o comércio exterior brasileiro.
Bem, aí a gente tem que fala aí, né? Onde pode estar as áreas que pode estar atuando a figura do despachante aduaneiro. Então, numa importação, numa exportadora, numa agência marítima, pode trabalhar até num órgão anuente, na Anvisa, na agricultura, em armazéns, trabalhar como autônomo, né? Fazendo operações avulsas, enfim. Então, a área de atuação para a figura do despachante aduaneiro, ela é muito ampla, visto que com a queda das fronteiras entre os países, quando eu falo queda de fronteira, é que hoje você pode estar aqui nessa palestra conosco, escutando sobre o despachante aduaneiro, mas acabando essa palestra você pode estar na China, conversando com o chinês, negociando com ele. Então, com esse advento, o comércio exterior, com certeza, evoluiu muito, cresce a cada ano, e a área de atuação da figura do despachante aduaneiro a cada dia amplia mais. Bem, pessoal, para finalizar aí, antes de eu abrir o espaço para mais perguntas, eu gostaria de dar algumas dicas para quem quer atuar, né, nessa área. Então, hoje, como eu falei, o bom profissional, o bom despachante aduaneiro, ele não fica parado. Então, a procura é muito grande pelo bom profissional. Tem muita gente que pode estar tirando a carteirinha de ajudante para ser despachante, mas é cada um com suas particularidades, sua forma de atuação, é que vai determinar no futuro se ele vai ser um bom ou um profissional abaixo da média. E o que é que vai determinar que um despachante vai ser um bom despachante? Então, por tratar de assuntos que envolve muita norma, muita regulamentação, muitas leis, o indivíduo ele tem que gostar de ler. Ler está ligado diretamente nas informações de comércio exterior, diárias que saem, né? Tem que ser uma pessoa dedicada, como eu falei antes, existe um grande risco de ter multas por um erro de um despachante, e o despachante não vai querer causar isso para os seus clientes. Então, um cara dedicado, concentração na hora da execução do seu serviço, né? E ser um cara bem relacionado, porque no comércio exterior, a figura de despachante aduaneiro, ninguém sabe tudo. Então, são N mercadorias que são importadas e exportadas. E dependendo da mercadoria, o procedimento básico é o mesmo, porém, existem procedimentos específicos de cada mercadoria. Então, o bom relacionamento é o quê? Se você tem um cliente que vai importar uma mercadoria que você nunca fez e tem um procedimento específico, se você tem um bom relacionamento com outros despachantes, você vai buscar essas informações de forma a facilitar o seu trabalho, e facilitando o seu trabalho, você possa prestar um trabalho com mais eficiência, né, e mais qualidade para o seu cliente. Então, pessoal, muita leitura, acompanhamento das informações de comércio exterior, tem que gostar de ler, tem que gostar de acompanhar as notícias, dedicação e concentração na hora da execução dos seus trabalhos. Bem, agora eu vou abrir mais um tempo aí para vocês colocarem eventuais dúvidas ou questionamentos que tem aí a respeito do perfil, né, da figura do despachante aduaneiro. Pessoal que está aí me escutando pode já, através do chat aí, colocar suas dúvidas que eu estou aqui e vou respondendo em seguida.
Pessoal, nenhuma dúvida? O Edson, Elaine, Humberto, Mário, Ney, Tiago. Bem, pessoal, eu queria fazer uma sugestão aí para vocês. O seguinte, quem está participando aí, que não for aluno já da Abracomex, né, podem estar entrando no free trial do portal do ensino e se cadastrar gratuitamente aí na Abracomex. E aí você se cadastrando, você vai poder postar dúvidas, né, no fórum, onde vai ser esclarecidas posteriormente. O portal da Abracomex é esse que eu vou escrever para vocês, que é o www.abracomexonline.org. Bem, nós temos aqui já a participação do Tiago Lira, que ele pergunta se tem um livro curso, né, que poderia indicar para a gente ler. Bem, existem alguns livros que eu poderia estar indicando aqui, porém, são livros que ele abordam, né, pontos específicos. Né? Então, não existe hoje um livro que fale da figura do despachante aduaneiro, que fale do despacho aduaneiro propriamente dito na importação e na exportação, procedimentos. Então, existem alguns livros que vocês podem estar lendo que vai reunir conhecimento nessa área. Né? No portal da Abracomex você encontra algumas informações a respeito e tal. Então, na verdade, o livro que eu indicaria, mais indicado para você ler, seria o Regulamento Aduaneiro. Né? Esse livro traz todas as normas, procedimentos, né? Enfim, que você precisa saber para estar atuando em comércio exterior. É claro que você lendo isso, você não vai saber fazer as operações. Mas esse seria o livro mais indicado. Né? Agora, existem muitos livros que falam de comércio exterior. Bem, a gente tem uma outra participação aqui do Edson. Se o despachante tem que ser associado ao sindicato. Não, na verdade não é obrigatória a associação. Né? Se você trabalha numa empresa que atua na área de comércio exterior como despachante aduaneiro, você pode ou não ser associado ao sindicato. Isso fica à sua escolha. Né? A Humberto faz uma outra pergunta aqui. Se o despachante cometeu algum erro na confecção da DI, ele pode ter seu registro de despachante cancelado? Digo, se cometer erros mais de uma vez em diferentes DIs. Bem, respondendo à pergunta do nosso colega aí, o Humberto, erro na declaração de importação não acarreta penalidade administrativa para a figura do despachante aduaneiro. A penalidade é sobre o importador, a quem você está representando, e essas penalidades, elas sempre vão ser a nível de multa, né? Multa onde você vai ter que recolher um valor
Então tem que ver qual foi a penalidade para saber qual a multa que você vai recolher. Mas erros na declaração de importação não leva a penalidade administrativa, como no caso aqui foi perguntado, se o despachante pode ter o seu registro cancelado. Nesse caso, não há possibilidade. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, curiosidade sobre a figura do despachante aduaneiro? Bem, pessoal, então a gente encerra aqui a nossa. Tem uma pergunta aqui do Edson. Ó. O ajudante despachante aduaneiro, né, pode ser penalizado também? Não. Também não pode ser penalizado, visto que o ajudante de despachante, ele não pode registrar DI, na teoria. Na prática, ele pode, se o despachante com quem ele atua te fornecer a senha e CPF de acesso ao sistema, ele pode fazer o trabalho em nome do despachante aduaneiro. Mas, nesse caso, a figura do ajudante não pode, em relação a registro da DI. Agora, a figura do ajudante despachante aduaneiro, ele também está passível de penalidade administrativa, caso ele cometa alguma penalidade prevista na lei que regulamenta a atividade do ajudante e do despachante aduaneiro. Ok? Bem, a gente encerra hoje por aqui. Agradeço aí, em nome da Abracomex a participação de todos, né? Uma outra pergunta aqui, antes de finalizar, Humberto. Para que o despachante possa representar a empresa, ele precisa de uma procuração? Sim. Na verdade, precisam de dois fatores importantes para representar um importador ou um exportador, que é a procuração, né, que pode ser um modelo que já existe no mercado, assinado e reconhecido firme em cartório, e além da procuração, precisa que o importador ou exportador vincule o CPF do despachante contratado ao seu CNPJ, no Sistema de Comércio Exterior, que é o Siscomex. Aí, com esses dois pontos, o despachante pode representá-lo junto aos órgãos anuentes, os órgãos intervenientes do comércio exterior e principalmente a Receita Federal. O Tiago Lira pergunta: a emissão do certificado de carbono é função do despachante aduaneiro fiscalizar ou emitir? Não, isso não é função da figura do despachante aduaneiro. Mais alguma pergunta? Bem, o Humberto, vou escrever aí o meu e-mail, caso você precise falar comigo, né? Vou escrever aí. Esse é o meu e-mail.
Se tiver alguma pergunta, alguma coisa a respeito, pode entrar em contato. Bem, pessoal, eu encerro por aqui, agradeço a participação de todos e espero que vocês tenham tido um bom proveito aí da palestra, boas informações, para que vocês ingressem aí, ou aqueles que já estão ingressando, continuem seguindo em frente. Uma boa tarde a todos.